Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilhar com vocês da Palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar dentro do tema O Fruto do Espírito. Nós vamos mostrar que não basta dizer que somos cristãos. Para, de fato, sermos cristãos, é preciso que nós possamos ter na nossa vida o fruto do Espírito. Venha comigo, venha com a palavra, você vai ser edificado por ela. Vamos fazer a leitura de um versículo que está no capítulo 5 de Gálatas, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, o versículo de número 22, a primeira parte do versículo, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é. Quando nós lemos esse texto, a gente vai encontrar aqui o contraste, Paulo fazendo o contraste das obras da carne com o fruto do Espírito. Ele vai mostrar que dentro de nós há uma guerra constante entre a natureza humana que provoca, que constrói as chamadas obras da carne e o fruto do Espírito, que vem naturalmente através do Espírito Santo. Eu quero me focar no fruto do Espírito. Eu posso ler e mostrar as obras da carne, mas permitam-me falar sobre esse tão importante sentimento e, ao mesmo tempo, essa importante doutrina bíblica que mostra o que é de fato essencial à vida cristã, que é o fruto do Espírito. As obras da carne, elas são, aqui diz, manifestas como prostituição, como impureza, como lascívia, como idolatria, como feitiçaria, como inimizade, como porfia, como emulações, como iras, como pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E aí ele vai resumir dizendo o seguinte: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essa é a informação de Paulo. Ela é importantíssima. Ele está aqui dando uma lista de frutos da carne, ações da natureza humana que pode tirar de nós o céu, ou tirar-nos o céu de nós, como queira. Então, está escrito, não é invenção humana, não é coisa nossa, é Deus nos ensinando. Mas aí ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é. E aí ele vai mostrar alguns elementos. O interessante é que aqui não fala de frutos, fala de fruto. Isso significa dizer que a soma dessas virtudes é que vai formar o fruto. Não são frutos, é um fruto que precisam manifestar esses sentimentos que comumente se instalam na alma, para que de fato nós possamos dizer que somos cristãos. Então já posso de antemão afirmar que alguém que diz ser cristão e não tem o fruto do Espírito, está se auto-enganando. Eu vou repetir. Se eu digo, vou usar o meu caso para não usar o seu. Se eu digo que sou cristão
mas eu não tenho fruto do Espírito na minha vida, eu estou me auto-enganando. E quais são, pastor, esses frutos? Ou esse fruto, a composição desse fruto? Vamos lá. Primeiro, caridade. Caridade aqui é amor, né? Essa palavra, caridade, é do grego ágape. Ágape quer dizer amor. É uma das facetas do amor. E é, na verdade, a maior expressão de amor. Deus é a verdadeira personificação desse amor. Então, significa que, se eu sou cristão, eu preciso ter o amor. E esse amor aqui, definido, seria o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. É esse sentimento que a gente começa a somar-se a outros que vão compor o fruto do Espírito. O tema da nossa mensagem é esse, o fruto do Espírito. Então eu preciso pensar sobre isso. E você também. Será que eu tenho esse elemento que vai compor o fruto do Espírito? Amor aqui é, na verdade, a plataforma de sustentação do cristianismo. Por isso que está em primeiro lugar. Eu preciso ter amor. Mas aí tem o segundo fruto. O versículo, a pergunta, aliás, a afirmação que eu li do versículo 22, mas o fruto do Espírito é. E aí tem dois pontos. O primeiro elemento que compõe o fruto do Espírito é caridade. O segundo, gozo. E aqui eu preciso entender essa palavra. A palavra gozo aqui no grego é chara. Isso mesmo. E significa sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Então, esse gozo é mais do que alegria. Esse gozo é mais do que essa sensação de prazer que a gente às vezes sente. Não. Esse gozo aqui é algo que vem de Deus para o coração do ser humano. É esse sentimento aqui, ó, que leva a pessoa a viver, às vezes, cercado de problema, mas sem perder a paz, porque o seu gozo é interior, ele tem algo que vem de Deus, que é alimentado pelo próprio Espírito, fruto do Espírito. Se eu sou o templo de Deus, se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso apresentar esses elementos. E o primeiro é amor. O segundo é gozo. Gozo. Então, a minha pergunta para você que se diz cristão, e para mim, que também digo ser cristão, tenho manifestado alegria, minha vida tem sido uma vida de satisfação, de alegria, de prazer, de contentamento, ou eu sou uma pessoa que reclama o tempo todo, ou eu sou uma pessoa que vivo só murmurando, tudo está errado, vivo criticando tudo e todos. Esse sentimento de gozo leva-me a viver perto de Deus. E é justamente isso, irmãos. E é tão somente isso que nos motiva cada dia mais a buscar a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai desenvolver dentro de nós esses elementos. Nós somos pentecostais. E como pentecostais que nós somos, eu pertenço a uma igreja pentecostal e sou pentecostal roxo. Amo a doutrina que eu abracei como ideologia, acima de tudo como regra de fé. Não é? Isso que significa dizer que eu creio no batismo com o Espírito Santo, com a evidência dos dons espirituais. Mas eu também sei que não adianta eu falar línguas, porque o capítulo 3 de 1 Coríntios diz que não adianta eu falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. Percebe que o fruto do Espírito precisa estar presente? Não adianta eu entregar meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor.
Então, ele está mostrando que o fruto do Espírito chamado amor é algo que não pode faltar na nossa vida. E olha, amados, eu tenho pensado sobre isso e tenho pedido para Jesus, e acredito que você deve fazer o mesmo, para cada dia mais ele nos ajudar a viver o verdadeiro amor. O segundo elemento é o gozo, que eu acabei de explicar, né? Que são as bênçãos que advêm do Senhor e que nos provoca essa sensação de bem-estar, de satisfação, de alegria, né? A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. A abundância é muita, tem sobra. O que é abundante? Aquilo que chega a sobrar. Tem com fartura. Então você precisa questionar a sua fé. Tu tens tido uma vida de tristeza, sem alegria, sem prazer, sem gozo? Alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Pois bem, qual é o terceiro componente do fruto do Espírito? O terceiro componente é a paz. É a paz. Do grego eirene. Essa expressão significa quietude de coração e mente. Paciência, acima de tudo. Aliás, convicção baseada de que tudo vai bem entre o cristão e o Pai Celeste. Essa paz, ela é dada única e exclusivamente por Deus. Existem muitos tipos de paz. Existe a paz do mundo, que não é a que Jesus nos dá. Existe a paz de laboratório, que advém dos remédios, né? Eu chamo de paz sintética, né? E existe a paz que advém da nossa ação, da nossa comunhão com Deus através do Espírito Santo. Esta é a paz que eu chamo de paz cara, caríssima, e eu preciso tê-la, porque dentro do meu ser, dentro da minha alma, quando eu tenho paz, eu estou credenciado para vencer, porque por mais que o mundo vire ao avesso, se eu tenho paz, e essa paz ela é divina, eu estou credenciado à vitória. Jesus, no finalzinho do capítulo 14 de João, o Evangelho, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz, olha que expressão linda, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Isso ele está mostrando a diferença entre a paz que ele dá e a paz que o mundo pode oferecer. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus, ela não é uma sensação aparente de tranquilidade, de quietude. A paz de Jesus, na verdade, é uma quietude do coração e na mente, baseada na convicção de que tudo está bem entre Deus e o homem, entre Deus e a gente. Isso chamamos de paz, que advém do Senhor. Mas existe um quarto componente do fruto do Espírito. Eu já falei sobre amor, já falei sobre gozo, acabei de falar sobre paz. Mas existe um outro elemento, sabe qual é? Longanimidade. Longanimidade. Essa palavra grande, né, difícil até de pronunciar, ela vem do grego macrothumia, que significa perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Quando uma pessoa possui essa palavra, esse componente do fruto do Espírito chamado longanimidade, e aí a raiz da palavra é longânimo. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa perseverante e paciente. Essas pessoas, irmãos, conseguem esperar o tempo de Deus. Ser longânimo é não ser precipitado. Ser longânimo é você viver uma vida piedosa, consagrada a Deus, sabendo que todas as coisas têm um tempo determinado. Quando eu tenho longanimidade na minha vida, eu não me precipito, eu não passo o carro na frente dos bois. Eu sei que tudo vai acontecer a seu tempo. E aquilo que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, eu vou vivenciar. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu e em cima na terra.
É isso que Salomão está ensinando. E quem é que tem a capacidade de esperar? Quem é longânimo. Então, meus irmãos, que Jesus possa, através do Espírito Santo, nos dar longanimidade. Não é? Longanimidade. Qual é o quinto componente do fruto do Espírito? O quinto componente é benignidade. Isso mesmo. O que significa benignidade? Não é? Não querer magoar ninguém, nem provocar dor em ninguém. A benignidade vai se associar ao sexto componente do fruto do Espírito. E às vezes a gente até tem um pouquinho de dificuldade de entendê-las, porque parecem ser muito parecidas, que é benignidade e bondade. O sexto componente do fruto do Espírito é a bondade. E aí, como eu posso diferenciar benignidade de bondade? Bondade significa zelo pela verdade e pela retidão, e repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos, ou na repreensão e na correção do mal. Então, o que eu um dia vi uma definição dessas duas palavras, e que eu gostei muito. Quem sabe vai fazer você compreender melhor a diferença entre benignidade e bondade, uma vez que elas se parecem muito. Um dia um grande teólogo, tentando definir isso, ele diz o seguinte: a benignidade é o cristão descansando. A bondade é o cristão trabalhando. Quando você é benigno, você essencialmente é bom. A sua vida é uma vida de pessoas que têm, acima de tudo, o sentimento de não querer magoar ninguém, de ferir ninguém, de judiar das pessoas. Hoje isso está em falta, porque as pessoas ferem umas às outras. Às vezes eu discordo de uma pessoa e eu já me vejo no direito de agredir a pessoa com palavras. Nem conheço a pessoa direito, mas já chamo ela de nomes que são inapropriados até para um cristão. E às vezes é um cristão que está dizendo. A Bíblia diz que nós não devemos apegar-se a expressões chulas. O que é isso? São os palavrões. São expressões que não pode coadunar com a vida cristã. Mas a benignidade, quando a pessoa tem na sua essência a benignidade, ele consegue ser bom na essência. E a bondade é essa benignidade em ação. Compreende? Benignidade é o cristão descansando, bondade é o cristão trabalhando, agindo. E as suas ações é de uma pessoa boa, de uma pessoa que às vezes até se auto-sacrifica em função do seu semelhante. Isso quem pode dar é só o Espírito Santo, minha gente. Só Deus pode proporcionar ao ser humano esses valores que compõem o fruto do Espírito. Então que o amor, que o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade possam estar presentes. Mas aí tem ainda 3 componentes que vai compor o fruto do Espírito, que é a fé, a mansidão e a temperança. Permita-me fazer aqui um resumo. Fé. Essa fé aqui, como fruto do Espírito, não é aquela fé que a pessoa diz assim: eu acredito em Deus. Existem 3 tipos de fé: a fé comum, a fé para salvação e a fé como dom espiritual. Essa aqui é a fé para salvação. A fé comum é aquela que às vezes a pessoa acredita em Deus, mas ele não serve a Deus. Ele crê, ele acredita que Deus existe, não é? Ele não duvida, ele não é um ateu, ele não é uma pessoa que se diz agnóstico, ele acredita em Deus, mas não busca. Então essa fé nós chamamos de fé comum. Fé para a salvação é a fé que está aqui como fruto do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, essa fé passa a estar presente na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando vai falar dos dons espirituais, a fé também está lá. Mas lá já é uma outra fé diferente, uma fé sobrenatural, uma fé como dom espiritual. Essa fé é extraordinária, ela provoca, ela cria grandes milagres. Nem todas as pessoas têm o dom
da fé, não é? A fé como dom. E quando tem uma bênção, não só a pessoa abençoada, como outras também são. Mas essa fé aqui, todos podem ter, porque o Espírito Santo dá a fé como fruto do Espírito para que você consiga servir a Deus. Então, se o Espírito está em você, você tem que ter fé. Se você tem fé, você tem o Espírito Santo. E ela vai lhe credenciar a viver uma vida de vitória. E o outro componente, depois da fé, mansidão. Mansidão. Uma pessoa mansa é uma bênção. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas se você olhar para a vida do Moisés, mesmo ele sendo manso, houve em alguns momentos que ele perdeu a paciência. Então isso não quer dizer que o fato de ser manso, eu sempre vou me reagir sem nenhum tipo de confronto. Nem sempre. O manso, não é? A palavra mansidão, ela vem do grego prautes, que quer dizer o seguinte: moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade. Olha a expressão. A mansidão leva você, às vezes, até, enfim, em alguns momentos a gente fica irado, né? Você fica irado, mas a sua ira é com equidade. O que é equidade? Moderação. Você não permite que essa ira se transforme em cólera, que é um sentimento que tira de você totalmente a razão. Uma pessoa encolerizada, ele comete crime. Pessoa do bem faz maldade, comete crime, mata alguém, arrebenta alguém, fere alguém, machuca alguém e, naturalmente, inspirado pela natureza humana. Mas aqui a mansidão leva você a humildemente submeter-se às circunstâncias da vida sem se desequilibrar. Isso é mansidão. E, por fim, temperança, que é do grego igrateia, que significa controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos, paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Então, aqui, a temperança leva uma pessoa a viver uma vida moderada. Então, que Jesus possa me ajudar a viver um evangelho, acima de tudo, inspirado pelo Espírito Santo, para que esse fruto, que é aqui composto por 9 características exclusivas que o Espírito Santo gera em nós e que vai, de fato, dizer se você é, de fato, um cristão. Porque falar, muitas vezes, eu até posso falar que sou, você também, mas vamos ver se a prática eu sou de fato um cristão. É a mensagem que eu tenho para você. E eu gostaria de pedir a você que reflita, acima de tudo, sobre esse tão importante assunto que é o fruto do Espírito. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, nós acabamos de mostrar, Pai, os componentes, os elementos que compõem o fruto do Espírito. Meu Deus, ajuda a minha pessoa, ajuda o meu irmão, ajude a minha irmã a viver de fato o Evangelho. E que esses elementos nasçam e promovam mudanças dentro de nós. Quantas vezes nós falamos que somos cristãos, mas somos agressivos. Somos cristãos, mas ao invés de termos o fruto do Espírito, temos, na verdade, o fruto da carne. E eu não posso permitir que isso esteja, Pai. Eu li o fruto da carne e expliquei o fruto do Espírito. Me ajuda, Senhor, a vivenciar o fruto do Espírito. Que o meu irmão, que a minha irmã possa, de igual forma, receber do Teu Espírito. Porque é Ele quem nos dá as características que vão, de fato, determinar se eu sirvo ou não ao Senhor. Ajuda-nos para a glória e louvor do Teu próprio nome. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa proposta aqui é simples. É fazer com que você entenda, numa linguagem simples, como sempre usamos,
a palavra de Deus, porque a palavra gera fé no nosso coração, e a fé é que vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Então, guarde o que você ouviu, tente praticar o fruto do Espírito. Eu quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre as nossas vidas e que você possa ser aquilo que Deus espera que você seja. Fiquem com Deus e até a próxima programação. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.